4 pessoas de um culto apocalíptico, incluindo um casal e sua filha de 6 anos, parecem ter desaparecido da face da Terra. Elas foram vistas pela última vez na Austrália, em julho de 2007. As teorias sobre o desaparecimento deles variam do sinistro ao bizarro, sendo que algumas delas envolvem uma possível vinda para o Brasil. We have moved overseas to Brazil. Assista o vídeo até o fim e tente desvendar o mistério do desaparecimento dos membros deste culto apocalíptico. Você está no Teoria 78. Era o ano de 2003 e Simon Cadwell e Chantal McDougall mudaram-se com sua filhinha Lila para o pequeno vilarejo de Nanup, localizado na parte ocidental da Austrália. Os 3 foram para o local acompanhados de um amigo, Tony Poppet. Os 4 então passaram a morar juntos em uma casa simples de Nanup. Naquela época, a cidadezinha tinha apenas entre 400 e 500 habitantes e parecia fazer parte de um outro mundo de tranquilidade afastada dos grandes centros. Lá, Chantal e Tony se adaptaram rapidamente e eram vistos com frequência pelos moradores do local. Chantal dava aulas de natação, vendia maquiagem e costurava roupas para fora. Já Tony trabalhava em uma loja de ferragens local, mantendo um bom relacionamento com os clientes e com as pessoas da região. Seu empregador, inclusive, gostava muito dos serviços prestados por ele, pois até mesmo em momentos de ociosidade, Tony buscava algo para fazer e colaborar com a prosperidade do estabelecimento. Por outro lado, Simon não trabalhava fora de casa como os outros 2 adultos, e era uma pessoa mais discreta, o que parece estranho para alguém que se intitula o líder de um culto. Com o passar dos anos, Lila cresceu e começou a manter um bom relacionamento com as crianças da vizinhança, fazendo muitas amizades. As mães das outras crianças adoravam Lila e diziam que ela tinha um brilho especial. Tudo parecia bem para a família e seu amigo íntimo, porém, no início de 2007, uma situação tirou a paz de todos, em especial de Simon Cadwell. Simon Cadwell estava em casa, como todos os dias, quando notou que alguns funcionários da empresa de energia elétrica da região estacionaram um veículo próximo à sua residência. O homem ficou intrigado com o que estava acontecendo e passou a observar da janela o que eles iriam fazer. Quando notou que os homens estavam instalando um transformador próximo a um poste de luz perto de sua casa, ele ficou muito agitado. Irritado, decidiu tirar satisfações com os funcionários e disse de maneira enérgica que eles não podiam fazer aquilo. Simon estava tão nervoso que seu rosto ficou completamente vermelho e algumas urticárias pareciam brotar quase que imediatamente. Os funcionários fizeram o seu serviço até o final, enquanto Simon dizia que o transformador iria trazer muita interferência elétrica para sua casa, prejudicando a sua saúde e da sua filha. Os meses foram passando e Simon acreditava que a situação estava ficando cada vez mais insustentável. A interferência realmente estava atrapalhando a sua vida, em especial o seu sono. Eles tinham que ir embora dali. Dia 13 de julho de 2007, Chantal ligou para os seus pais e disse a eles que os 4 estavam de mudança para o Brasil. Animadamente, ela contou que iriam morar em um vilarejo onde precisavam de pessoas com um nível de espiritualidade elevada como o deles, para ajudar os necessitados locais. Chantal disse que Simon já havia partido para o Brasil e que ela, Lila e Tony se juntariam a ele em breve. Alguns dias depois, Beth e Linden, os proprietários do local onde a família morava em Nanup, foram até a residência e encontraram uma carta escrita com a caligrafia de Chantal, dizendo que eles partiram repentinamente por conta da falta de sono causada pelo campo eletromagnético do transformador que havia sido instalado ali perto. Todos os móveis estavam no lugar e até mesmo havia louça para ser lavada na pia da cozinha. Além disso, a carta dizia que eles estavam se mudando para o Brasil. This appears to have been the last communication from Chantal. She's writing to Beth and Lyndon, that's the landowners. We've left suddenly due to the lack of sleep created by the electromagnetic field. We have moved overseas to Brazil. 3 meses se passaram após o telefonema recebido de Chantal, dizendo que eles iriam para o Brasil, e os pais da mulher não receberam mais nenhuma notícia dela, de sua neta ou dos 2 homens. Por conta disso, os pais de Chantal reportaram sua filha e neta como desaparecidas. Então, a polícia começou a investigar o que poderia ter acontecido com os 4. Assim, inicialmente, aprofundaram-se na vida de Simon Cadwell. Simon nasceu em 1962, no Reino Unido,
e era uma pessoa que se dizia muito espiritualizada. Ele viajou o mundo dando palestras sobre a sua visão espiritual do planeta Terra. Em 1993, durante uma viagem para a Índia, conheceu uma mulher australiana chamada Deborah. Simon e Deborah passaram a manter um relacionamento amoroso, e o homem decidiu que iria se mudar para a Austrália para ficar com a mulher e formar uma família com ela. Contudo, na Austrália, Simon percebeu que aquele era um país repleto de mulheres bonitas, e acabou se encantando também por uma moça chamada Justine Smith. Pouco depois, durante um evento em que ministrou uma palestra sobre espiritualidade, ele conheceu uma jovem garota de 16 anos de idade, chamada Chantel McDougall. Engana-se quem pensa que Simon largou Deborah para ficar com Justine e depois deixou Justine para ficar com Chantel. Apesar de reservado, Simon tinha um certo charme e acabou mantendo um relacionamento simultâneo com as 3 mulheres. Elas até mesmo eram chamadas de irmãs esposas. Todos viviam na mesma casa e mantinham um relacionamento entre si. Justine, naquela época, sentia que eles viviam mais em uma espécie de seita do que em família. Esse sentimento surgiu na mulher quando Simon as convenceu de que deveriam cortar o contato com suas famílias. Com o passar do tempo, Simon começou a ficar mais agressivo com as mulheres, o que começou a afastar as 2 primeiras, Deborah e Justine. Após seus rompantes de fúria, o homem se desculpava dizendo que forças sombrias haviam interferido em sua mente. Já em 2001, Chantel teve sua filha com Simon, Lila. Depois do nascimento da criança, Deborah e Justine perderam o encanto por Simon e acabaram seguindo caminhos diferentes, abandonando-o. Neste meio tempo, Simon e Chantel já haviam se tornado amigos de Tony e juntos mudaram-se para Nanup em 2003. Enquanto Chantel e Tony trabalhavam fora de casa, Simon permanecia em casa durante boa parte do tempo. Ele praticamente dormia o dia todo e ficava acordado à noite em seu computador. Simon mantinha um fórum online com cerca de 40 pessoas que o seguiam em busca de aconselhamento espiritual. Os seguidores conheciam pelo apelido de Sai. O fórum se chamava The Gateway, a fuga em tradução livre, e os seguidores se tratavam como servidores. Simon parecia verdadeiramente acreditar que estava fazendo algo realmente importante. Os seguidores de Simon, ou os servidores, o conheciam de alguma palestra que ele havia ministrado, ou então de seu livro, publicado em 1998 e que se chamava Servidores do Plano Divino. De acordo com o livro, o planeta Terra passava por mudanças diárias a cada 75 mil anos e que o fim de uma delas estava prestes a chegar. Os servidores de Sai acreditavam que, além do fim do ciclo de 75 mil anos estar prestes a chegar, o início de outro estava muito próximo. Entre os servidores existia um lema: quando a verdade é vista juntos, os corações se unem. Tal lema dava a sensação de comunidade a eles e fazia com que ficassem cada vez mais interessados no que Simon tinha a dizer. Infelizmente, alguns servidores acabaram levando as ideias de Simon muito a sério. 2 deles, canadenses, colocaram fim às suas próprias vidas semanas após o desaparecimento de Simon, Chantel, Lila e Tony. Acredita-se que Simon pode ter tido uma influência muito grande sobre a decisão destes seus 2 servidores. Porém, uma coisa que os servidores, e aparentemente ninguém mais sabia, era que Simon não era quem dizia ser. Durante as investigações da polícia, foi descoberto que Simon Caldwell não era quem dizia ser. Na verdade, o homem que dizia ser Simon Caldwell se chamava Gary Felton. Aparentemente, ainda no Reino Unido, 15 anos antes de conhecer Chantel, Gary furtou a identidade de outro homem chamado Simon Caldwell, seu colega de trabalho em uma empresa de softwares, e com ela conseguiu emitir um passaporte para si mesmo, utilizando o nome da outra pessoa. Foi dessa maneira que Gary se tornou Simon, saiu do Reino Unido e passou a viajar pelo mundo dando palestras sobre espiritualidade até conhecer Deborah e se mudar definitivamente para a Austrália. Além do nome falso, descobriu-se que na verdade a influência do falso Simon Caldwell era muito maior do que os 40 servidores do fórum online. Na verdade, o culto era muito maior e se chamava The True Fellowship, ou Irmandade da Verdade em português. Os 40 servidores do fórum online eram responsáveis por passar a mensagem de Sai para o resto do mundo. A mensagem era simples: o dia do juízo estava próximo e apenas aqueles que dedicassem sua vida aos poderes superiores é que se salvariam. E é claro que o falso Simon Caldwell era um grande conhecedor dos poderes superiores. Semanas antes do desaparecimento, o falso Simon Caldwell foi parado pela polícia enquanto dirigia o seu carro. Ao ser perguntado sobre seus documentos,
o homem se mostrou contrariado ao ter de apresentar a documentação. No momento, a polícia não achou aquilo muito estranho, pois não havia qualquer tipo de suspeita quanto à identidade do falso Simon Caldwell. Porém, este pode ter sido o real motivo de o líder do culto ter decidido sumir do mapa. Decidido a sumir do mapa, o falso Simon Caldwell entrou em contato com um de seus principais servidores por e-mail. Nessa mensagem, o líder do culto explicava o que ele, sua esposa, filha e amigo fariam nos próximos dias. De acordo com ele, os 4 viriam para o Brasil, mais precisamente para um vilarejo próximo à cidade de Rio Branco, no Acre. Neste local, ele, Chantel e Lila iriam tirar as suas próprias vidas. Após os 3 já estarem sem vida, Tony se encarregaria de cavar as suas covas e enterrá-los em um local onde jamais seriam encontrados por ninguém. Feito isso, Tony seguiria para dentro da floresta amazônica. Na floresta, o membro remanescente do grupo iria adentrar até o ponto mais profundo da mata que conseguisse e tiraria sua vida neste local. O plano então era que os 4 tirassem as próprias vidas e seus corpos jamais fossem encontrados por ninguém, o que também é muito estranho. Geralmente, cultos que terminam com seus membros sem vida acabam por fazer isso de uma maneira que todos possam ver o que aconteceu, e não de uma forma que jamais se possa ter certeza se este foi o seu fim ou não. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque ele vale uma curtida. Deixe o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. A sua curtida ajuda o YouTube a indicar o nosso vídeo para mais pessoas. Estamos precisando dessa ajuda, pois quase 80% das nossas visualizações são de inscritos do canal, e queremos que mais pessoas façam parte da nossa comunidade. Muito obrigado pela força. Plano de vir para o Brasil feito, os preparativos começaram a ser arranjados. Caroline French pode ter sido a última pessoa a ver Chantel McDougall antes do desaparecimento. No dia 14 de julho de 2007, ela foi à casa de Chantel conhecer 2 cachorros salsichinhas de pelo longo que Chantel estava querendo vender. Caroline disse que a mulher estava com muita pressa para entregar os cachorros, e sentiu como se ela estivesse quase que a expulsando de sua casa com os animais. Então, Caroline pagou pelos cachorros e foi embora para casa. No mesmo dia, a mulher do falso Simon Caldwell foi até a cidade de Busseltown e vendeu seu carro por $4.000. O dinheiro foi depositado em uma conta bancária. O curioso é que, no momento da publicação desse vídeo, já fazem quase 17 anos do desaparecimento dos 4, e o dinheiro da venda dos cachorros e do carro jamais foi retirado da conta bancária onde foi depositado. Até hoje não há certeza sobre o que aconteceu com Simon, Chantel, Lila e Tony. Por isso, as mais diversas teorias surgiram. As primeiras delas envolvem a vinda dos 4 para o Brasil, e existem 3 delas. Inicialmente, cabe mencionar que, apesar de as autoridades não terem encontrado qualquer registro de que eles tenham saído da Austrália, quem acredita que os 4 tenham vindo para o Brasil aponta o fato de Simon Caldwell estar usando uma identidade falsa cerca de 15 anos antes de ter desaparecido em 2007. Assim, nada impede que Gary Felton tenha atacado novamente e conseguido identidades falsas para ele e para as outras 3 pessoas. Dessa maneira, os 4 teriam vindo para o Brasil e uma de 3 possibilidades poderia ter acontecido. Há quem acredite que eles colocaram o plano de Simon em prática, ou seja, ele, Chantel e Lila tenham tirado a própria vida, Tony escondeu os corpos e depois entrou na floresta amazônica para encontrar o seu fim neste local de difícil acesso. Há outra possibilidade de que eles realmente teriam ido para algum vilarejo próximo a Rio Branco e estejam vivendo lá até hoje sob novas identidades. A última teoria relacionada ao Brasil é a mais bizarra de todas. Há quem acredite que os 4 estavam no avião da TAM que se acidentou no dia 17 de julho de 2007. Se você não se lembra, neste dia, um avião que saiu de Porto Alegre falhou ao aterrissar no aeroporto de Congonhas, passando reto pela pista e colidindo com alguns prédios comerciais, já fora do aeroporto. A tragédia deixou 187 mortos, incluindo 4 estrangeiros, um inglês e 3 sul-africanos. Pelo fogo que se alastrou durante o acidente, muitos corpos não puderam ser identificados. Contudo, não há registro de que algum dos falecidos neste dia não tenha tido seus familiares encontrados. Saindo das teorias que envolvem a vida para o Brasil, voltamos para a Austrália. A última postagem pública feita por Sy em seu fórum foi em junho de 2007. Ele escreveu: "Estou exausto e a única opção restante é deixar esse mundo." Nessa mesma postagem, ele diz a uma de suas servidoras que está cogitando tomar com sua família uma alta dose de um medicamento possivelmente fatal.
Porém, a servidora alertou o falso Simon Caldwell que se ele fizesse isso com Lila, ainda uma criança, poderia ser considerado um crime. Então, Sy disse que isso fazia sentido e teria desistido da ideia, dizendo que talvez todos fossem para o deserto viver isolados. Por fim, a teoria mais complexa, intrigante e com um pequeno rastro deixado para trás. No dia 16 de julho de 2007, um homem chamado Jay Roberts fez a reserva de um quarto duplo em uma pousada de mochileiros na cidade de Perth. Jay Roberts teria pego um trem que saiu de Nanup com destino a Perth naquela mesma manhã. Mas o que Jay Roberts tem a ver com a história, você pode estar se perguntando. O homem que se chamava Jay Roberts fez todo o percurso de trem de Nanup para Perth com o celular de ninguém mais, ninguém menos do que Tony Poppet. Este foi o último rastro comprovadamente deixado por um dos 4 membros do grupo, ou pelo menos por um dos seus objetos. Contudo, há quem acredite que Jay Roberts na verdade era Gary Felton, ou o falso Simon Caldwell. Os defensores dessa teoria apontam que anteriormente Gary já havia roubado a identidade de um colega de trabalho, e não seria impossível ele ter feito isso mais uma vez com esse suposto Jay Roberts. Para quem acredita que o falso Simon Caldwell foi quem embarcou no trem com o celular de Tony Poppet, ele deve ter tirado a vida de Chantel, Lila e Tony, para depois, munido de uma nova identidade falsa, ter partido de Nanup para jamais ser encontrado. A verdade é que os pais de Chantel jamais desistiram de buscar por uma resolução do caso do desaparecimento de sua filha e neta, e acreditam que não saber o que aconteceu é ainda pior do que se eles tivessem a confirmação de que Chantel e Lila não estão mais vivas. O que você achou da história de Simon Caldwell e seu culto apocalíptico? Será que eles vieram para o Brasil? Será que ainda estão vivos ou apenas Gary sobreviveu a toda essa história? Deixe a sua opinião nos comentários. A verdade é que, assim como os pais de Chantel, os pais de Marilyn Bergeron também vivem a incerteza sobre o que pode ter acontecido com a sua filha. Uma jovem sai de casa pela manhã dizendo aos pais que vai dar uma volta e nunca mais retorna. Com as investigações, a polícia descobre que a mulher foi flagrada por uma câmera de caixa eletrônico naquela manhã. As imagens mostram que ela estava preocupada e ansiosa. Mas qual seria o motivo de tudo isso? Assista o vídeo de hoje e conheça todos os mistérios que permeiam o desaparecimento de Marilyn Bergeron.